Um artista ou banda que marcou época nos anos 70, 80 e 90. A apresentação Claudenir Mota, Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Erva Mate Jacutinga, a verdadeira erva dos gaúchos. Tradicional, moída grossa e a nativa. Unopar Caxias do Sul, Vestibular 2018. Você digital até na hora de estudar. Pós-graduação à distância, flexibilidade para você ir mais longe. Hashtag próxima de você. Matricule-se já. Visite www.unoparead.com.br. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Jaconeiro, não esqueça de dar uma passadinha na Papo Store e ver as novidades da coleção 1913. Linha de camisetas oficiais, baby looks, infantis, cangurus, jaquetas e muito mais. Esperamos você. A Papo Store fica junto ao estádio Alfredo Jaconi. Ligue 34 19 19 13 e siga-nos nas redes sociais. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Café, música e futebol, polêmica, treta esportiva e bom humor. É mais leve, é mais atraente, é para você. No ar, Esporte Serra Debate. Uma hora, 3 minutos, muito boa tarde para você que está ligado aqui na Esporte Serra. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Esporte Serra Debate. Hoje é quarta-feira, 31 de outubro, famoso dia do, como diz o Rodrigo Pizamigro, dia do Parangarico Tirimiruaro, né? Esse aí é o famoso 31 de outubro, dia das bruxas do Chaves, para quem não gosta do Chaves, né? Todo mundo sabe do que estamos falando. A temperatura aqui no centro de Caxias do Sul é de 18 graus e 18 km por hora o vento, viu, seu Cabide? Então hoje eu tô um pouco mais preocupado com o teu retorno. Não, só que hoje de manhã... Tudo certo? Não, hoje de manhã, quando abri a janela e tava aquele vento, eu cheguei a pegar o celular pra te mandar uma mensagem, só que acho que eu não vou hoje. Não, mas ainda bem que tu já tá um cara experiente, tu já tira diminuiu aquelas um pouco, anilhas com peso um pouquinho maior. Diminuiu um pouco o vento, eu disse, não, mas vai dar. Tu também não é mais tão magro como antigamente, né, Cabide? O teu metabolismo te tornou um cara mais forte, assim, né? Sim, já cheguei nos 60, tá bom? Então tá. É o recorde do pessoal. Tu achou que nunca ia conseguir chegar? O maior recorde. Ó, chegou aí. Chegou. Marcos Vinícius Gomes, velho. Tu tá bem, Marcos Vinícius. A gente teve que abrir o programa sem a sua presença, mas sempre sabendo que o senhor não nos decepcionaria. Mais tarde, né? Não nos decepcionou, né? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, William, boa tarde, Cabide. Tudo boa bem? tarde, os ouvintes. Tudo certo, tudo tranquilo. Tranquilidade máxima e absoluta. 100%. Fazia tempo que eu não tava tão tranquilo. É mesmo? Olha. Deixa eu dar medo. Tranquilidade aí, né? Bom, a gente está aqui em nome dos nossos patrocinadores, que são Toigo Contadores, Erva Mate Jacutinga, que está aqui hoje, Vesper Cargas Expressas, Unopar Caxias do Sul, Papo Store, a loja oficial do Esporte Clube Juventude. Os recados são para Mudar Imóveis e o plantão para Gerp Marcas e Patentes. Vamos falar aqui sobre o maior clássico do mundo. E não é Boca e River que vão decidir a Libertadores, né? Nós estamos falando de Juventude e Brasil de Pelotas. É o maior clássico do mundo mundial. Pelo menos até quinta-feira, 11h30 da noite, quando que termina o jogo, né, tia? Esperamos
termine às 11h30, né? Não der nenhum dilúvio, nenhuma briga, algo que leve o jogo até a madrugada, uma falta de luz. Aliás, uma falta de luz seria interessante ali pelos 40 se o Juventude estiver ganhando, né? Sim. Paga a luz. Tudo Vai certo. ter que ser por aí, né, o negócio, né? Eu acho que vai ser um jogo assim de que vai ganhar quem der uma varzeadinha assim, tipo essa do River, assim, de botar o treinador suspenso a treinar o time, essas coisas, tem que fazer alguma coisa dessas, né? Como o Brasil sempre fez, né? Dá uma varzeada e ganha do Tem Juventude. que fazer alguma coisa assim, não sei se só na bola vai dar, né? Ele é um jogo que os dois lados, pelo menos no discurso, falam em decisão, né? O Brasil a gente sabe que sempre é decisão contra o Juventude, né? Sempre é um jogo especial. É. E dessa vez, pelo menos, o Juventude fala também em decisão e se prepara como uma decisão. E o que realmente é, né? É um jogo em que uma vitória para o Juventude é sair do Z4, é colocar o Brasil ali atrás e tem a possibilidade ainda que o CRB, com resultado ruim, perdendo também, o Juventude fica 2, né? Consegue passar 2 times, consegue escapar Sim. um pouquinho mais do rebaixamento. Coloca um entre ele e a zona. E aí vai ter o confronto direto com o CRB também na outra semana, então é mais uma chance do Juventude virar o fio do campeonato, né? De novo, o Juventude tem uma boa possibilidade na mão de se recuperar e abrir um pouquinho, distanciar um pouquinho desse Z4. E pro Brasil é mais ainda, né? Porque o Brasil, ele vê a chance de, se não rebaixar o Juventude, mas deixar ele numa situação muito complicada. E escapa de vez, né? Porque E escapa de vez do a gente tá fazendo a rebaixamento. conta aqui, 41 tá mais do que bom, viu? Pode ser que seja até menos. A gente arredondou pra cima o aproveitamento atual e a pontuação necessária do aproveitamento atual. Então seria 40, então a gente arredondou pra 41 para não ter nenhum perigo. E uma das coisas interessantes desse jogo é que o Juventude está tratando como clássico, coisa que a última muito vez tempo que não tratou aconteceu. como clássico ganhou do Brasil de Pelotas lá em Pelotas. Falando sério, assim, tem algumas esperanças, algumas coisas diferentes que são favoráveis ao Juventude. Primeiro é esse, o fato do Juventude, pela primeira vez, estar encarando o Brasil realmente como clássico. Precisou o Juventude perder muito pro Brasil para o Juventude encarar o jogo assim. Segunda coisa, pela primeira vez eu acho que o time do Brasil é melhor que o time do Juventude. Porque sempre o Brasil jogou na condição de não ser o favorito. E todas as vezes em que ele não era o favorito, ele ganhou, né? Não E às digo vezes- que seja o favorito, e mas às- eu acho que o time do Brasil já é mais consistente. E que o às time vezes do eu não Juventude. digo, eu não acho nem que seja melhor, mas está numa situação melhor. Eu acho que tecnicamente talvez não seja melhor, mas Eu a acho que é situação melhor. de tabela, a situação de tranquilidade, o ambiente é completamente. Eu acho que ele é melhor principalmente pela experiência, né? O Éder Ciola vive uma fase Mas não joga, espetacular. Não vai jogar? não joga. Bom, não sabia disso. Bom, já mais um fato então a favor do Juventude. E o, Né, o Itaqui é um jogador que o Juventude hoje não tem. O Diego Miranda é um jogador que o Juventude não tem. Vamos dizer se o Diego Miranda é craque. Não é, mas o Juventude não tem um jogador que faz o jogo andar como o Pensa Diego mais Miranda o jogo, faz. É. E o Brasil, ele vem nessa sequência com o Zimmermann agora jogando melhor fora de casa do que em casa. Então é outro fator a se considerar, porque o Brasil não vai precisar propor o jogo, né? Tem alguns outros fatores assim que são favoráveis ao Juventude. O Leandro Leite não joga, Sim. que queira ou não, é um acréscimo, né? Porque ele é um cara que enerva muito o jogo, que controla muito o jogo na parte psicológica, anímica, arbitragem, né? E no próprio vestiário, né? Esse antes-jogo, esse pré-jogo do Leandro Lima, do Leandro Leite, de jogar muito os jogos contra o Juventude, de jogar Conhece muito bem, tempo, né? conhece É. bem. Então é aquela coisa, tipo, não é um jogo normal, sabe? Passa o tempo inteiro falando pros caras que não é um jogo normal, os caras começam a entender que não é um jogo normal. Então são alguns fatores assim positivos para o Juventude, né? Diferentes, pelo menos, das outras vezes. O Juventude vem de vitória, tá empolgado, já provou do veneno do Brasil de Pelotas algumas vezes, sabe como que o Rogério Zimmermann monta seus times, né? Sabe do risco que tem de fazer falta perto da área, do risco que é a bola parada ofensiva do Brasil, que é muito forte. Alguns pontos positivos. E tem mais um que eu lembrei ontem. Tem a lei do ex ao contrário, né? O Hugo Sanches é um cara que incomoda muito a torcida chavante, né? O torcedor do Brasil tem raiva do Hugo porque, queira ou não, é um cara que levou o Brasil de Pelotas à primeira divisão depois de muito tempo, né? Ele é o ídolo do Pelotas.
Então, sabe, são pequenas coisas assim, mas que daqui a pouco, né, são uma esperança para a Juventude. São esses detalhes que vão compondo o jogo, né? Aí tu junta também o fato do Juventude estar vindo de vitória, o que é raro nessa Série B, né? Juventude conseguir jogar em casa, uma sequência aí de 2 jogos e vir de vitória, muda o ambiente, né? Muda a confiança, muda o ambiente do torcedor. O torcedor tá vivendo uma expectativa para Exato. jogo, que é outra coisa que não vinha acontecendo. E esse clássico, essa rivalidade que existe entre o Ju e Brasil também motiva o torcedor, também faz com que o torcedor ele vá para o jogo com um sentimento diferente, né? A possibilidade de no imaginário do torcedor, a gente ganhar, a gente vai rebaixar o Brasil. Então, cria todo um ambiente diferente. No jogo, voltando, né, no jogo contra o Sampaio, não foi um grande jogo tecnicamente, até porque a chuva e a condição não permitiu isso, mas não dá pra gente esperar um grande jogo tecnicamente do Juventude, mas o Juventude ele conseguiu, em alguns momentos do jogo, relembrar o que era o Jacone de outras eras. O Juventude ele conseguiu ganhar com imposição. Ele conseguiu, de um jeito ou de outro, com um gol em que a bola não bateu nem na rede, que o goleiro falhou, que a posse atrapalhou, que todo mundo passou na frente da bola. Mas o Juventude fez um gol, né? Foi gol. E então, era o jeito que a gente sabia que o Juventude tinha para ganhar o jogo, era assim. Né? Então é mais aquele componente ali para colocar nessa lista que a gente estava fazendo agora. Tipo, o Juventude se impôs em casa. De repente ele vai conseguir fazer isso contra o Brasil, né? Numa falta, num escanteio, num gol contra. O mais natural, acho assim, ó, se fosse projetar tecnicamente o jogo, é um empate, né? Sim. É a cara de empate. Não acha, Marcos? Isso, um empate assim 0x0 ruim. 1x1, sabe? Se sair gol, provavelmente o time que fizer gol ganha. Ganha, Mas eu acho que tem cara de 0x0 esse jogo. Porque a derrota é horrível para os dois, né? Sim. Embora o Brasil tenha, eu acho que tem algumas peças que o Juventude não tem, eles têm muita coisa parecida, né? Daqui a pouco eles jogam bem e perdem. Eles saem ganhando na frente, tomam virada em casa. O Juventude fez isso contra o Goiás, o Brasil de Pelotas ficou com ciúme e fez contra o Atlético Goianiense. Contra o Atlético, Abre 1x0, é um jogo decidido e toma uma virada ali em 10 minutos. Eles têm muita coisa parecida, assim, então daqui a pouco o empate não é um absurdo em termos de projeção, né? E eu vejo outra semelhança nos dois treinadores. São dois profissionais, claro, o Rogério muito mais identificado com o Brasil, mas eu digo a semelhança no sentido de dois caras que estudam o jogo, dois caras que são estrategistas, conhecem o adversário, o domínio que se tem do grupo de jogadores, né? Pelo menos isso que a gente percebe do Vink, que com o que está acontecendo e, né, juntando peças ali, ele está conseguindo fazer um quebra-cabeça e digamos assim, o que sobrou do grupo do Juventude, que é o que ele está usando agora, a gente percebe que está tendo uma união, a gente consegue ver uma vibração dos jogadores. Bastante, né? O Vink já trabalhou com o Diego Miranda, com o Gava, né? Com o Gilson, que está lá. Gilson, né? O Vink conhece bem o time do Brasil, né? E tem mais um fator que eu acho que é extremamente positivo, talvez seja a maior esperança do Juventude. Acho que o Valentini deve sair jogando, né? E aí tem o Denner, não tem o do Kemer que está suspenso, mas tem o Douglas goleiro. E por incrível que pareça, só tem um jeito, uma circunstância que o Rogério Zimmermann até hoje se deu mal contra o Juventude. Que foi contra a gurizada do Juventude, né? O Zimmermann perde uma final de copinha para os guris do Ju. O Maurício fez um gol aqui no jogo da ida. E no jogo da volta, o Bressan foi o melhor em campo, junto com o Alex Telles e com o Ramiro lá no Bento Freitas. Foi a única circunstância que o Rogério Zimmermann se deu mal contra o Juventude, quando ele tem guri do Ju do outro lado. Que também vai acontecer amanhã, né? E a entrada do Valentini, se ela se confirmar, ela é por mérito. Muito ajudado pelo Caio Rangel, que não se ajuda, né? Que tá mal e foi mal. Mas o Vink não teve medo de apostar no guri no intervalo do jogo. Ele entrou bem. Eu acho que o Kemer vai fazer falta nesse jogo. Vai. Porque... Deu bem pra ele, né? Vai brigar lá, segurar os zagueiros lá. O Kemer, né? eu acho que ele precisa desacelerar um pouquinho.
Eu acho que ele tá sabe, um degrau acima Ele da... tá o Daverson do Juventude, assim. Não, o Daverson é um... É muito pra cima. O Daverson é muito pra cima. Mas ele tá um degrau acima sabe, da motivação, da garra, da Ele entrega. tá tomando cartão todo jogo. Né? É importante, mas... É legal essa né? atitude, eu acho que faz bem, ele dá carrinho na linha lateral. Cabeça. Né? De cabeça pro torcedor vir junto, sabe? Isso tudo é legal, mas ele tem que tomar cuidado por isso, porque os cartões... me lembra o Jofer. Mesma coisa, brigador, dá canelada e briga e carrinho e... É importante, né? Porque com ele em campo, o Juventude ganhou de Sampaio. É bom tu ter um cara fez assim. os 2-0 no Goiás, ele tava em campo. É legal tu ter um cara assim. Só esse cuidado pra não passar o fio, né? Senão ele vai fazer que nem o Lucas, né? Ele joga 13 e folga 1. Mas, cada jogo é uma... Mas isso faz parte da maturação do atleta, né? Claro. É o processo. É o processo. E tu vê assim, ó, por exemplo, o Valentino entrou bem no jogo, tanto que até ele não apareceu tanto, mas taticamente ele entrou e funcionou. Ele segurou os laterais do Sampaio, o Julinho não parou de ir, porque tava indo toda hora na avenida. O que o Rangel não conseguiu fazer, ele troca o Valentino e o Hugo Sanches de lado, o Hugo Sanches segura o Julinho. O Valentini mantém o que o Hugo Sanches estava fazendo. E o próprio lateral direito que estava chegando, porque o gol que o Sampaio perde é o lateral direito que entrou livre na área, deu nos peitos do Douglas. Até no jogo de ontem aconteceu isso. No primeiro tempo, o Galhardo espetou os laterais do River nas costas, dos laterais do Grêmio. O River amassou o Grêmio. No segundo tempo, o Renato adiantou os extremos e segurou os laterais do River, né? Então, às vezes, só o posicionamento dos extremos, já que os extremos têm que marcar, né? Eu não gosto disso, mas já que eles têm que marcar... Marca na saída, né? Marca lá em cima, marca jogando, que foi o que o Valentini fez aqui. Exatamente. E eu acho que... Eu não sei se o Valentini vai render tanto, porque é guri, né? O guri é isso aí, cara. O guri é que nem o Denner. O Denner, às vezes, ele faz uns jogadão, daqui a pouco, cadê o Denner em campo? Né? É uma oscilação normal, né? E a oscilação a gente vai ver uma coisa que a gente não viu ainda, que é ele começar um jogo, né? Ele tá entrando bem nos jogos. No decorrer dos jogos ele tá entrando bem. Jogou agora 45 minutos, foi o jogo que ele mais atuou, né? Um tempo inteiro, foi bem. É diferente de começar um jogo, né? Ele se preparar para começar um jogo, ele passar agora o tempo inteiro da concentração, ele vai estar com aquela coisa de, vou começar a jogar, avisar a família que ele vai jogar. Então, é uma reação diferente que a gente não tem como saber se vai ser bom, se vai ser ruim. Um jogo que é diferente, né? De um jogo que é diferente. Porque não é um jogo contra o Sampaio, ou contra o... É um clássico, é um jogo, né? de rivalidade, é um jogo que... E só confirma aquilo que eu tenho dito, que a transição dessa gurizada que tá jogando agora, que embora pra mim ele seja uma grande esperança do Juventude, a transição deles foi muito mal feita. Foi tudo errado, assim. Eles subiram, a rigor, ela não foi nem feita a transição, né? Eles atiraram os guri ali num momento do time desorganizado. Vai ali e resolve. Não, foi tudo errado, né? Tu não resolve nem no Júnior, mas vem aqui e resolve. E aí tem embora que o discurso do Vink já é bem diferente, né? Tu vê, o Julinho falou isso e o Vink, no último jogo, agradeceu, né, a base. Tem que agradecer a base aí que nos entrega esses guris em condição de aguentar esse tipo de jogo, né? E até quando foi questionado se o Valentini já estava merecendo chance, ele disse que sim, que era um crescimento, que se ele entrasse seria por merecimento, então de valorizar o que está sendo feito, né? Não de... E fazendo um parênteses bem rapidinho, falando em banco e trocas e mechas e coisas assim, coincidentemente falamos do Choco, né, na última feira, e ele estava no banco, né? Reapareceu. Tu defende até que o Choco renove com a Juventude, né? Eu acho isso um pouco um exagero, mas vamos lá, né? Bom, pode ser. Não digo que não também. Tu prefere o Choco ou o Newton? Não, mas aí nenhum dos dois. Não, mas tu tem só os dois. Tu tem só os dois. Tu precisa escolher. Tu precisa escolher um dos dois. Tu vai com o Choco ou tu vai com o Newton? Dá uma chuva de Shakira no meu colo, Caio Piquet, né? É, isso aí. Meu Deus. Ó, a Fran diz aqui. Ó, ela tá revelando um segredo aqui. Né? Cabide. Mostra a tua camisa do Pelotas. Brasil. Que eu como os doces... Como é que é? Que eu como os doces que ganhei e não vou dividir contigo. Eu almocei agora com o Carlos. Tu ganhou a camisa do Brasil. Assessor de imprensa do Brasil. Eu ganhei fui presenteado com a camisa do Brasil. Legal. Tá ali na mochila. Obrigado, Carlos. O Carlos trouxe uma caixa de doce de Pelotas.
E pelo que ela mandou agora, tá feita a divisão, né? Eu fiquei com a camisa, ela ficou com a caixinha. Martins deu uma olhada assim, tipo, me dá essa camisa, né? Pra fazer um... Tá lá, guardadinho. É presente de amigo, né? Não, mas eu não disse nada, cara. É só olhar, né? É que às vezes eu olhar... Sabe quando eu era criança, eu aprendi com a minha mãe aquela história do só olhar resolve, né? Sim. Aí uma vez eu tava... Sei lá o que eu tava falando, mas eu tava aprontando alguma coisa. E aí a minha mãe me deu uma olhada e eu parei, né? Uhum. E aí tinha alguém por perto e dizia assim, pra bom entendedor, meia palavra basta. Eu disse, não, pra bom entendedor basta um olhar da minha mãe, né? O olhar da mãe é fatal, né? Depois a gente se acerta. Lá em casa a gente conversa. Lá estraga todo... A minha mãe tinha a técnica todo o evento. A minha mãe tinha a técnica do 1, 2, 3, né? Contar até 3. Não. 1 eu falo, no 2 eu grito, no 3 eu bato. No 1 e-mail tu já tava resolvendo. Ela só dizia 1. Eu sabia que tá. Comparar antes que grite, né? Lá em casa a mãe tinha a tática do pai, né? Não, quando teu pai chegar em casa, aí... Também estraga toda, né? Porque é um tempo muito longo que o cara vive uma... O cara fica na ânsia, né? Mas é aquele tempo que tu reflete sobre toda a tua vida, né? Mesmo que tu tenha 5, 8, 10 anos, tu reflete toda a tua vida. O que eu vou fazer daqui a frente? Lembra quando tu... bem isso. Como que vai ser, né? O cara vai se preparando psicologicamente, né? Pra tunda. Tunda. Então o Brasil já tá aí, veio cedo o Brasil, né? Chegou ontem, treina daqui a pouco lá no Centenário. Portões fechados. Faz tempo, hein? Portões fechados. Como faz tempo? Que não tem treino no Centenário. Era uma corneta. É dia Era só uma corneta. Dia do Vink usar o drone dele. O drone tem? Não entrega. Não, mas já, o Brasil já tá aí. Mas o Brasil não tem muitos mistérios também, né? O Brasil tem jogado basicamente da mesma forma. Não é muito diferente do Juventude, né? Não tem... A essa altura do campeonato, não tem muita peça pra entrar, não tem muita peça pra mudar. E vai ser um duelo de eficiência, né? Tipo, é um duelo de quem ganha a bola aérea, né? De quem fizer menos falta do lado da área. Não é... Volta ao jogo do River e o Grêmio, não é um duelo assim tático que o River surpreendeu taticamente, sabe? Eu não acredito que o Brasil vai surpreender taticamente. Ele vai jogar simples, né? Vai jogar o estilo Rogério e o Juventude vai jogar como vem jogando. E é exatamente isso. É o jogo do... Parece aquele chavão do futebol, mas é jogo de detalhe. Isso aí da eficiência, né? Quem for eficiente, quem aproveitar melhor a oportunidade que aparecer, não bola se desenha parada, muita coisa diferente. Eu acredito muito na questão da bola parada para decidir o jogo. Acho que vai ser por aí, ainda mais se estiver chovendo, né? E o mais importante de tudo, sim, dessa reta final aí, é que o Juventude conseguiu, por mais tardio que seja, o Juventude mudou a fotografia, né? E isso faz com que se crie todas essas esperanças, todas essas renovações, todas essas coisas que a gente está falando de... O campeonato deu mais uma chance para o Juventude, como o Cabide usa tanto. Isso muito porque o Juventude acabou mudando essa fotografia. Porque se fosse o mesmo time antes do Vink chegar... Na virada do turno, o cara não poderia imaginar que a escalação do Juventude seria essa às 5 rodadas do final, Exatamente. Né? Tu imagina, tem 4 guri da base... E tu dizendo que esse time é melhor do que o que vinha jogando. Sim. Não só o time é esse, como esse time é melhor do que o outro. Melhor do que tá jogando. 4 guri da base que não estavam nem figurando, só o Douglas, reserva, goleiro. Um atacante que nem tava aí, né? Tava lá na divisão de acesso, né? Tu não poderia nem imaginar que o cara... Um volante que tava para ser dispensado fora dos planos e o outro volante que tava suspenso há 6 meses, que não podia nem ir no Jacone por causa da suspensão. Como é que tu poderia imaginar que por aí é que se resolveria o time do Juventude? Pois né? Só sobraram os laterais, né? Que já estavam aí. E porque assim, é o que tem. O Newton não era titular, era o Pará. Então é impressionante, né? E com todo respeito a eles, é porque é o que tem. O Juventude não tem laterais nem na base para subir assim. Tu acaba mexendo demais no time daí. O Calegari, que naturalmente seria o titular hoje, foi emprestado lá para Portugal, né? E na direita não tem ninguém. Não tem, o Shoa não subiu. E o Mattioni é o menos ruim dos que tem aí, né? Eu sei que tu gosta bastante do Vidal, né? Sim, sim. Então... Aliás, nessa de lateral, o Newton volta, né?
Eu não sei. Eu também não sei. Eu não mexeria na lateral esquerda, eu acho que Por mérito, né? O Bertotto fez um jogo bom. Um jogo ok, né? O Bertotto não foi melhor que o Newton, nos últimos jogos, ele tem tido o mesmo problema do Kemmer, né? O fiozinho desencapado, né? Mas toda vez, né? E por isso mesmo, o Bertotto não foi melhor que o Newton, não foi pior que o Newton. Então, a titularidade dele não se justifica pelo desempenho em campo. Mas o Newton tá vindo numa sequência de expulsão, aí volta, aí é amarelo, aí é expulsão, aí efeito suspensivo, e é mais um cara... Então, sabe? Sem falar que o Newton, ele é o Bressan do Juventude atual, né? Que ele é o azarado, ele é o cara que a torcida tá pegando no pé, sempre sabe? Acontece com ele, ó. Ele é a piada ali porque... ele trouxe... porque o que acontece? O Newton... Achei. Tens a camisa do Bressan, né? Tem. Bressan, camisa Coitado 4. do Bressan, né, cara? Quero ele de volta. Bressan. Bressan. Vamos falar disso aí, então. Volta, Bressan. Tu puxou a camiseta antes da gente entrar no assunto Grêmio River. Só que a minha camiseta desbotou, Como é azarado o Bressan, né, cara? É impressionante. Ele toma um cartão amarelo injusto ali. Ele toma um soco na cara. E a gente conversava ontem durante o jogo, né? Eu acabei de... Ele toma um soco na cara e o cara do River era pra ser expulso naquele lance. Sim, ele tomou um amarelo. E ele toma um amarelo... Aliás, foi a primeira vez que eu lembro do cara tomar cartão amarelo sem apanhar. Não, sem jogar. Sem ter participado do jogo, porque a bola tava parada. Por que ele tomou? Porque teve um lance anterior na outra área, que deu um enrosco lá, e o árbitro já avisou os dois que ia dar amarelo pros dois. Era o Michel do Grêmio e acho que o próprio Maidana. Não, o Pérez, o Enzo Pérez. Tá, então aí ele já tava com isso, o árbitro já tava com isso na cabeça. O próximo que se empurrar, eu vou dar cartão. E aí, foi o Bressan, foi sorteado. E o Bressan não empurrou, né? Tu vê no lance que ele não empurra, o cara bota a mão nele ali, tira, e aí... Se for dar cartão, teria que dar cartão em todos os escanteios, né? Por esse tipo de lance. E aí, quando ele tira a mão um pouco mais forte do cara, o cara dá um soco nele. E aí o juiz... levanta a mão na cara dele. Depois o azarão daquele bloqueio de vôlei, né? Que quando aquela ali, as imagens do vôlei que aparece pra ver se desviou no bloqueio, né? Então é isso aí. Então, e é um lance, o lance do pênalti é um lance tão engraçado, né? Que o Scocco chuta a bola e ele pede um desvio para escanteio. Sim, ele não pede o pênalti. Ninguém na hora percebeu o pênalti. E o Bressan é tão azarado que o Paulo Miranda fez um baita jogo. E o Bressan não... se machucou cedo. E o Bressan não vinha mal no jogo. Tava tranquilo. Né? Ganhou dividida, ganhou bola por cima, deu bico, deu balão. O gol de mão não foi nele, foi no Jael, né? Que o Jael deixou o cara se antecipar e o cara meteu o braço e fez o gol. Então não foi a culpa do Bressan, né? Mas fica marcado, né? Ficou mas ele já tava que marcado. O Bressan... Mas aí que tá, é a situação do Newton. Ele foi mal no jogo contra o Palmeiras. Ele falha no gol do Daverson. É um erro técnico. Coisas que e eu não assisti o jogo, mas eu disse que no jogo contra o Sport, no final de semana, o Bressan também não foi bem. Aí que tá. E o Bressan já vinha sendo marcado antes, tanto que ele é emprestado pro Flamengo, ele é emprestado pro Penharol. O Bressan, ele falha no jogo na Libertadores de 2016, quando eles perdem o jogo pro São Lourenço, não? Pode ser. O time do Herrera. Não me lembro. Não é o São Lourenço, é o... Não. Mas enfim, ele falhou também nesse jogo, eu lembro. Ele falha no lance do gol, inclusive. Mas aí ele faz um baita jogo na final, lá contra o timinho lá. No ano passado. Lanús. E aí, tipo, sai na urina, a pessoa não lembra, né? Fica marcado pelo lado ruim. É igual o Newton. Ele pode jogar tri bem, ele sempre vai ficar marcado como o cara que o jogo Como jogou, inclusive, contra o Vila Nova. Sim. Ele foi muito bem naquele jogo. Quase fez gol. O Atlético Goianiense, que ele foi lá na área tomar o pênalti. Sem falar que sai o Bressan como culpado, sendo que o Everton é o mais culpado, porque o Everton errou um gol feito, né, cara? O gol que o Everton errou não existe, é 2-0 e deu. A gente até comentou. E um erro tático na hora do primeiro gol também, que o Grêmio marca aquela bola quase na pequena saiu área. Muito. Aquela bola é pro Marcelo Groi se atirar, cair, o juiz vai dar uma falta. Mas eu culpo, pra mim, o culpado é o Everton da derrota do Grêmio. É o Everton, não tem como errar aquele gol porque ele entrou com a bola dominada. Mas eu já tinha, quando ele pegou aquela... Ele se atrasou, Que baita bola do Cícero, começa por aí, né? O Cícero mete uma bola pifado, e aí o Everton vai dar uma titubeada, o goleiro, é o Armani, né? O Armani espera ele decidir. Eu fiquei com a sensação que o Everton esperou o Armani cair pra dar a cavadinha, pra fazer o golaço. Porque ali, se é o Everton nos melhores momentos... Ele dribla o goleiro e faz o gol. Dribla aqui pela esquerda. Se é o Everton, mais ou menos, ele chapeia a bola aqui na saída do goleiro, que é gol também, né?
Ele tomou a pior decisão, que foi dar um biquinho, um negócio muito estranho. Por isso que eu fiquei com essa sensação. Ele esperou o goleiro cair pra cavar. E aí, como o Armani não caiu, ele foi levando o Levané. Quando ele bateu, tava em cima. Vocês chegaram a ouvir a entrevista do Renato no pós-jogo? Sim. Ele condenou só o Bressan. Não, mas ele fala do Everton. Quando ele fala do Everton... Porque errou porque o Everton tava mal. O Everton ficou todos esses dias aí, ele não treinou, né? Mas mesmo assim... Ele só fez tratamento, né? Ali é um gol que o cara, mesmo que ele tivesse aberto a coxa na corrida, mesmo que ele tivesse abrido a coxa na corrida, ele tem que fazer o gol, né? Porque não tem, cara... Ou então bota a mão na coxa e cai, né? Sim. Faz de conta que... Romário, né? Romário bota a mão. Na Copa de 94 contra Camarões. Na cara do goleiro, ele vem com a bola, o zagueiro correndo desesperado, levou, quando chegou na cara do goleiro, caixa. O gol que ele faz contra o Uruguai também, que ele tentou dar uma meia-lua no goleiro, o goleiro adivinhou a meia-lua, aí ele veio pra cá, o goleiro tentou dar um soco nele, não conseguiu. Faz o gol. Mas tudo bem, não precisava driblar o goleiro. Ensina Romário, né? Ali o jogador profissional, ainda mais o Everton, que é bom, cara. Mesmo sem treinar. É que nem dominar uma bola, é que nem andar de bicicleta. Até o Hugo Sanches fazer esse gol. Até o Hugo Sanches, com certeza. Deus do céu. O jogador de Série B faria, porque entrou com a bola dominadinha, né? Não, o cara tem que chutar de primeira, assim e tal. Não. E com espaço, né? O zagueiro não tava grudado nele, né? Atrás, né? E a derrota, ela passa muito pelo Renato também. À medida que a gente elogiou e muito o que ele fez lá em Buenos Aires, de amarrar o River e tal... Nesse jogo ele demorou muito pra entender, né? E ele tava acontecendo. E foi muito estranho porque ele abriu mão do que o Grêmio é de melhor e é o melhor time do futebol brasileiro. Por quê? Porque segura a bola, porque trabalha, porque roda. Posse de bola, né? Posse de bola, o Grêmio terminou o jogo com 37%. 37%. Não, e sem falar que demorou pra corrigir a marcação, foi arrumar no intervalo. E quando ele... Só no intervalo, porque no segundo tempo o Grêmio... Aí foi o jogo, por incrível que pareça, no segundo tempo foi muito tranquilo pro Grêmio. O River não teve uma chance de gol até o primeiro gol. E quando ele tirou o Maicon, não pela entrada errou também. Do Everton. Não, mas o Maicon tinha pedido pra sair. Não, mas ele errou botar o Everton. Porque ele perdeu o meio campo ali. Ele poderia ter botado o Tassiano e tirado o Cícero pra trás, ou deixar o próprio Tassiano como segundo volante. O River fez uma linha de atacantes, tinha um buracão no meio. Tanto que a única forma do River fazer gol era do jeito que fez, botar a bola na área, né? Porque ele não trabalhava, ele não conseguia mais trabalhar a bola no meio. Porque o primeiro tempo do River ele é bom, porque o River povoou o meio campo. Tava com um a mais no meio. Com um a mais e os laterais lá em cima. O Grêmio tava apavorado, não sabia o que fazer. O Jeromel tava marcando o extrema direita do River. E que parênteses, né? Que jogaço do Jeromel. O Jeromel jogou muito hoje, ontem de novo. O Paulo Miranda também jogou muito. E aí foi quando o River conseguiu jogar, quando ele povoou o meio campo e conseguiu jogar. E o Maicon tava alertando o Renato disso, que tava sobrando um no meio, que tava errado, e o Renato não conseguiu arrumar. O Muricy na transmissão do Sport TV falou isso, né? O primeiro tempo inteiro, só o Renato e o Maicon não estão se entendendo. Um tá falando uma coisa, o outro tá fazendo outra. O Maicon tá explicando e o Renato não tá conseguindo organizar. Então, exatamente. Foi isso que aconteceu. Que o natural era que o Grêmio tivesse perdido o jogo de ontem no primeiro tempo. E não no segundo, né? Ainda o Grêmio ganha o primeiro tempo por 1-0. Tava falando com o meu irmão no intervalo do jogo e ele disse, e aí, vai dar? Pelo primeiro tempo, sim. Deu 5 minutos de jogo, eu mandei o WhatsApp pra eles. Esquece. O Grêmio botou o jogo no bolso. Eu falei isso também em casa. Eu disse, olha, o River perdeu a grande chance dele. Foi fazer 2 gols com esse rendimento. Porque não vai conseguir manter 90 minutos jogando assim, né? Primeiro porque o Grêmio vai se ajustar. E segundo porque cansa tu ficar tirando aquela marcação alta. E foi o que aconteceu, só que aí depois a circunstância ajudou o River, né? O Grêmio perde o gol. A mudança do River no intervalo também, né? À medida que ele vai enchendo de atacante e vai tirando o cara do meio, tu perde a saída de jogo, né? Tu perde essa qualidade de passe. Ele transição, né? Não tem transição, bolas, jogadas pra área, né? E teve sucesso, claro, né? Teve sucesso. Tanto que o segundo tempo do River todo apareceu o jogo do Juventude contra o Sampaio, né? Bola parada era bola na área, né? E tem mais uma coisa assim que eu até absolveria o Bressan, né? Pra mim o lance do Everton é muito mais decisivo, porque era um gol e aí sim mataria o jogo. 2-0. E tava 1-0, né? E se o Bressan não faz o pênalti ali... O River ia continuar pressionando, não era o último lance, né? Tinha mais 10 minutos ainda. Tipo, não era uma coisa assim absolutamente, né? O último lance, né? Foi um momento do... E mesmo assim o Grêmio teve as situações, né? Tipo, teve bola na área, teve bola pingando, que ninguém aproveitou e poderia ter empatado o jogo e se classificar. Mas depois do 2-1. É a história do psicológico, né? O Grêmio sentiu muito o gol. O gol foi total determinante. Ficou aquela coisa dos jogadores se olhando e dizendo, e agora? Parecia o Juventude contra o Goiás. A impressão que dava, com certeza, assim, o River vai fazer o segundo, senão agora, depois vai fazer. Né? O Jael também, quando
quando sai, a diferença que dá no time, né? Falta o cara pra segurar a bola lá na frente, o Grêmio não consegue mais ter Embora que o Jael no primeiro tempo foi um desastre, né? Porque primeiro que a bola tava passando pra ele ser o articulador, que já é um problema. Acho que é um erro do Renato, inclusive. Mas isso tem a ver com a postura do time, com a montagem o jogo lá na Argentina, o Jael segurou muita bola. Só que ele tava fazendo segurando essa bola na linha do meio campo, pra trás até. Sim. E ontem é a mesma coisa. E a bola não caía no pé do Alisson. Em momento algum, que era o porque cara o time, que tinha mas velocidade. É isso que acontece, o time tá muito atrás. Tu dá a bola no pivô, e aí o pivô domina e segura e toma porrada, até o cara passar, o extrema passar pra tu dar o passe. Aí tu já tomou 10 porradas, como é que tu vai dar o passe de qualidade? E uma coisa, né, eu não sei, cara, o presidente do Grêmio tá indo agora com representantes da CBF, agora à tarde, pra Comebol. E olha, eu não sei se o River não vai perder esses pontos, porque no regulamento da Comebol não prevê a situação do técnico. Ela fala em jogador suspenso, né? Jogador barra treinador. Tem um artigo... 3-0. Tem um jogador barra treinador, ou seja, jogador ou o treinador. Então, tem um artigo que fala... É uma irresponsabilidade do Galhardo, assim... E a ironia dele no pós-jogo, na entrevista, também é um negócio espetacular, né? Que ele não podia dar, né? Confessou, né? Ele confessou que... Ele falou, né? Não, eu fiz o que eu achei que tinha que fazer mesmo. Aquele bonezinho dele. Aquele bonezinho. Tentar enganar, tipo, ele sabe que toda a imprensa vai estar cuidando dele. Ele mete um boneco. Não dá, né? Não, né, professor? A não ser que fosse aquele boné que vem com o óculos e o nariz, né? Ia ser mais discreto. Vai presentear o River com um fone daqueles que esconde, né? Um ponto eletrônico, porque aquele ponto que o cara tava com fio pendurado. Com fio branco, né? Ele com o paletó preto e o fio branco. E aquele radião desse tamanho na mão do Galhardo, né? Por que não tem um comunicador? Poxa, um celularzinho com aquele fone aqui que tu esconde aqui. Os jogadores estão usando aquele fone sem fio, né? Aquele microfonezinho aquele com microfone. Esconde dentro da manga aqui o microfone, né? Faltou malandragem. O Grêmio ele tá se embasando nesse artigo da Comebol que fala jogador e treinador, né? Tem punição para eles. E o Grêmio tá se baseando no Campeonato Uruguaio. Que aconteceu isso aí. O treinador fez isso e na própria Libertadores, né? Que o jogador do Santos tava irregular e o Santos perdeu 3-0, né? Eu não sei, cara. Vamos ver. E olha, tem muito dirigente na Comebol que é do Boca, né? Sim. Falando nisso... Sem falar da pressão da televisão brasileira, que sabe que provavelmente o Palmeiras não vai passar hoje. E aí nós não teríamos um brasileiro na final, que pra TV brasileira é um desastre, né? E a TV a Globo já disse que ela não transmite o jogo, né? Aí, final Argentina ela não vai transmitir. Então é bem possível que... Nessas teorias da conspiração também entra o outro lado, né? Os dois técnicos argentinos estão suspensos. A suspensão do Gallardo, ela é por uma presunção de que ele atrasou a entrada do time pro segundo tempo. Isso. É um absurdo. Me estranha, né, a punição. Claro. E aí a do Boca, aí a malandragem argentina, né? Porque o Esqueloto tá suspenso. Sim. O auxiliar dele é o irmão gêmeo dele. Sim, como é que vai saber? Qual tá lá? Aí tu tem que tirar os dois, né? Não, vocês dois estão fora. Esses dias eu vi uma notícia de um casal de gêmeos que casou com um casal... Não, casal de gêmeos não. Irmãos gêmeos casaram com irmãs gêmeas. E vão morar juntos, né? Nossa, daí... Que vai dar problema. Cada um usa uma fita, né? É tipo festa privada, né? Só entra de pulseira, né? Usar a pulseirinha. Então é mais ou menos isso, né? O Boca não tem esse problema. Agora o Galhardo nem com bonezinho. Não, né? O Galhardo com aquele boné dele não... Falando em coisas de regulamento, surgiu um lance aí do São Bento, né? Que tinha um jogador irregular, né? Tem dois problemas na Série B, né? Primeiro é esse dos 15 pontos. O Paysandu entrou, o Sampaio entrou agora também. Uhum. O Juventude foi consultado e preferiu não entrar, né? Porque se ele for beneficiado, vai no embalo, né? Vai no embalo, um time tem que tomar a frente, que foi o Paysandu, e os outros interessados, eles podem entrar como... Segundo interessado? Assim. A grosso modo dizendo, a gente também está interessado no caso. É que o Paysandu... Sim, mas se eu não entrar, não quer dizer que tu não vai ser beneficiado, né? O Paysandu é capaz de salvar o Juventude, né? Porque ele vai ficar
E antepenúltimo. Mas pelo regulamento... Vai salvar o 17º, no caso. Pelo regulamento tá legal a condição, porque... É que o regulamento é ambíguo, né? A história o regulamento ele é escrito de uma forma que te dá margem para interpretação, porque ele fala em receber jogador de Série B. E esse caso do 6º jogador, ele veio do Corinthians. Ele jogou a Série B, voltou pro Corinthians, que é o dono do passe, e aí o Corinthians emprestou pro São Bento. Ele ficou só um dia no Corinthians e foi repassado. Então, mas a alegação, o processo não é nem por isso. Eles estão alegando a tal de barriga de aluguel, que usaram... O fato dele não ter jogado no Corinthians e só usado para transição. Que é, por exemplo, o que o Juventude fez com o Cafu. Sim. Quando o Cafu veio... mas o Cafu jogou. Sim, mas hoje não pode isso, justamente porque tinha muito clube fazendo isso por causa dos empresários. Tipo, ficava 2 dias aqui, fazia uma ponte, né? A ponte, acho que esse é a transferência de ponte. Isso é ilegal. E é essa a alegação do Paysandu, que o Corinthians serviu como ponte para essa transferência. Pois mas aí se tu for buscar isso, o Vacaria, por exemplo, não é a mesma situação, mas o Vacaria aconteceu a mesma coisa. Ele sai foi para divisões diferentes, mas ele sai do Brasil de Pelotas e é reemprestado pro Remo. Mas é que não é na mesma divisão. Não, tudo bem, mas a situação é a mesma, né? Sim, fica que ele tem que voltar pro clube de origem, que é onde tem um contrato, né? Que teoricamente foi o que não aconteceu com o Vitor Ramos, né? No caso, o Vitor Ramos. É bem parecida a situação. Só a única diferença é que no Vitor Ramos pegava a questão da transferência internacional. Sim, mas é a mesma situação, né? De volta e não volta, né? De origem, né? E outra interpretação errada que se faz é a história do bid. Mas o cara tá no bid, então ele tá legal. Não, o bid ele diz que a documentação tá legalizada. Junto à CBF, a CBF entende, o Marcos Vinícius tá com documentação regular. Tem um termo no regulamento que chama-se condição de jogo. A condição de jogo passa pelo cara não estar suspenso, por essas outras circunstâncias, né? Além do bid. O bid ele diz, a documentação dele junto à CBF tá ok. Só que a condição de jogo passa pelo clube. O clube é que tem que saber. Por exemplo, o Vacaria. O Vacaria tem contrato com o Juventude. O Juventude olhar no bid, o Vacaria tá no bid. Ele tá com condição legal no bid. Só que não pode jogar pela não questão... tá inscrito, né? Não é nem pela questão do não tá inscrito. É pela questão de 3 clubes no mesmo ano. Então, se o Juventude colocar ele, pode dizer, mas no bid ele tá legal. Quando eu trabalhava lá no Brasil de Farroupilha... Isso quer dizer que o bid não serve pra... Não, ele serve, mas ele não serve, né? É que nem... foi exatamente o que aconteceu com o jogador com os jogadores do Santos e eu acho até os jogadores do próprio River. Que estavam na Comembol, na Comembol na outra fase. É um pouco diferente. Eu lembro que quando a gente registrava o jogador no bid lá no Brasil, vinha um recado automático, assim. Observação. A presença do jogador no bid não significa que ele está em condição de jogo. Ponto. Só que se ele não tiver no bid, automaticamente aí sim que não está em condição de jogo, entendeu? Ela é uma premissa. Tem que estar no bid e tem que estar em condição de jogo. Que é aqueles fatos do jogador que... de jogo é um monte de outras coisas. O jogador é aquele que está suspenso de um campeonato de 2 anos atrás, ele não jogou, por exemplo, né? Exato, que aí é o caso do Santos. Sim, mas ele estava registrado na Comembol, mas ele não tinha condição de jogo, né? O que o Santos alega é que o Santos ele olhou o tribunal da Comembol por um site, enfim, por um sistema, e nesse sistema não aparecia. Não aparecia essa punição dele. E aí sim é que o Santos se apega dizendo, a gente consultou e o cara tava legal. Tem 2 coisas, tanto que já teve processos que os caras processam a CBF por não avisar, né? Como é que a CBF não avisou que o cara tava suspenso lá no outro clube dele lá e tal? E a CBF sempre se defende dizendo isso. Não, a gente avisa que o nome dele, a liberação dele no bid não significa que ele esteja em condição de jogo. A Chapecoense passou por isso ano passado, né? Na Libertadores. Tu tem que fazer 2 coisas quando tu contrata um atleta, né? A primeira é colocá-lo no bid, obviamente, e a segunda é tu tem que olhar as súmulas dos jogos que ele jogou, os últimos, tem que pesquisar qual é o time que ele tava e ver se ele tomou cartão. Porque às vezes tu liga lá pro clube e diz, não tá suspenso. Tu pergunta pro jogador e ele não sabe. O jogador não sabe, o jogador nunca sabe, né? É o Marinho, né? Tô suspenso, sabia assim, não. Sabia não. O Caxias ele faz essa pesquisa do histórico do cara,
e ele faz uma consulta formal ao STJD. Juventude também faz uma pesquisa, por isso que contrata jogador que pode jogar quando chega, assim, tipo Igor, tipo esses caras aí. Deoclésio, né? Lembra do Deoclésio? Deoclésio. 6 pontos que o Juventude perdeu na copinha. Que, aliás, eu que avisei o Juventude. Quem tava suspenso? Ele jogou suspenso. Ah, foi tu que denunciou. Então. Não, eu não denunciei, mas quando tinha esse burburinho, eu fiz o levantamento das súmulas. E ele tava mesmo. Porque foi naquela transição ali que o Juventude saiu da Série D e aí o titular ia passar a jogar a copinha, né? Isso. E até as dispensas depois. E aí, nesse meio tempo que eu tava fazendo esse levantamento para ver a condição das súmulas, enfim, cartão e tal, para manter o meu controle, eu vi aí. Eu lembro de avisar o Edgar, que era o assessor na época. Eu disse, Edgar, vem cá, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo essa súmula aqui, ó? Essa aqui e essa aqui? Tem 3 cartão. O jogo seguinte o Deoclésio jogou. Aliás, é por isso que, cara, não pode confiar no jogador, né? O cara toma cartão e nem sabe, né? Ele deveria partir do atleta, né? Bom, tem 3 cartões. Mas eu me lembro de um jogo que o 1900 e Parmalat, que o Mauricinho sai do jogo vaiado, caminhando, e aí o repórter chegou, né, na saída do campo, e aí, Mauricinho, pois não, nós estamos ganhando o jogo e o Juventude tá perdendo. Você me lembra que tava o jogo. Teve o Marcos Sartori também, conta uma história de 2007, 2008, um ano de Série A do Juventude. 7. Vitória B. Então, antes até. Que o Juventude também é o tempo do Christian, 2005. 2006, do Christian. 2006. Que o Juventude tirou o Christian de um jogo que ele estava suspenso. E aí ele consultou as súmulas e o Christian estava pendurado. E a Juventude tirou um jogo antes o Christian. Punição preventiva. Ó, recados aqui. Isso aí é que nem quando o Juventude afasta o Lucas, né? Nós vamos afastar o Lucas porque ele vai ser condenado. A dona Fátima, mas acabou sendo útil. Não reclama, porque ele cumpriu antes. Não, tudo bem, mas não teria um 8 titular hoje. Dona Fátima Rodrigues daqui, ó. Que saudades daquele menininho. Agora um homem lindo. Quem? Boa pergunta. Quem é a Dona Fátima Não Rodrigues? deve ser nenhum de nós. Hashtag descubra. Bom, quem tava falando em infância aí era o Marcos Vinícius. Acho que é tu, Marcos Vinícius. Tu tava falando em infância, que tu era... Bom, o Cabide também falou. Me desculpe, mas eu não recordo. Como é que é o nome? Dona Fátima Rodrigues. Não tô recordando. Que saudades daquele menininho. Agora é um homem lindo. Bom, não deve ser nenhum de nós, né? Acho que não. Deve ser o Piquet, sei lá, o Rodrigo Hilbert, esse cara dele. Pode ser. O Caxias se movimentando, tá contratando o goleiro Lee. Lembra do Lee? Lee pegou um pênalti uma vez, parado no meio do gol. Não é o Shang Li, nem o Shan Li. Não é o Bruce Lee também. Mas só para nós fechar da Juventude, tem uma outra situação da Série B que a gente tava para falar, né? do Curitiba, né? O Curitiba brigou com a Globo porque ele ainda tem aquela metade da cota, aquela história que inclusive vai terminar, né? Eles chamam a cláusula Vasco, né? Porque o Vasco tá todo ano na Série B. Então, a própria Globo denominou como a cláusula Vasco, que é 50% a mais do valor. Só que não pagou pro Curitiba porque o Curitiba assinou um contrato com o Esporte Interativo pro ano que vem. E foi uma retaliação da Globo isso, claramente. O Curitiba quis assinar só até o final desse ano e a Globo disse que não. Não pagou 50% não. a mais porque ano que vem não vai ter e tal, beleza. Só que nessa briga, nessa ronha, a Globo resolveu suspender o pagamento dos outros. Que não tem nada times, a ver. Não tem nada a ver com a história. Os outros é 8 milhões, né? Pro Curitiba é 22, um negócio assim. Curitiba e Goiás, né? Que tem essa premissa, né? Então, aí os outros times estão enlouquecidos e estão a fim de dar uma parada aí na Série B como protesto. Meio que vamos dar uma segurada. Vamos segurar e vamos parar de brincar. Eu acho que o Juventude não pode, cara. Na fase que o Juventude tá, não pode. Não, até porque a competição termina 24 de novembro. Começa a virar função de contrato e coisa 30 arada. de novembro termina, os caras estão tudo livre, né? E aí... tem esse outro problema, né? Daqui a pouco os times vão reunir aí a galera de baixo da ideia, tipo, vamos jogar de novo? Vamos cancelar tudo que a gente fez até agora e vamos de novo? Começamos agora aqui, ó. Começamos agora. Dá 3 pontos pro Fortaleza aí, porque ele era o líder de bonificação, e vamos tudo de novo.
Todo mundo o Juventude bom seria jogar amanhã, ganha do Brasil e termina sexto o campeonato. É. Que tá? Eu acho que sim. Aí para tudo. Não, parou e não volta mais. Parou e acaba já aqui. Que parou, né? É isso aí, Copa João Avelange ano que vem. Junta 40, faz um módulo azul e amarelo. Avelanjão 2. Tu é a favor de desligar a luz aos 41 amanhã que o Juventude estiver vencendo? Sou. Cara, o Juventude não pode cair. Como que não vai cair, eu não quero saber. Tá, vamos voltar. Que caia a luz e não caia a Juventude. O Caxias contratou o Lee, então é bom goleiro, né, cara? É reserva do Atlético Mineiro. Tá, isso quer dizer que o Matheus vai ser reserva dele? O Matheus Cavicchioli, tudo indica, vai ser o goleiro B. Mas eu tô dizendo... eu sei, até conversando com uns amigos aí, o Matheus não... eu acho que ele não vai querer. Eu também conversei com... Foi domingo de noite, acho que... O Caxias vai trazer um outro goleiro de fora do país, porque esse aí tava no Iraque, né, o Lee. E aí vem outro... Iraque. Vem outro goleiro que também tava jogando no exterior e o terceiro goleiro tá contratado. O Caxias já tá com os 3 goleiros e já tá com quase todo o plantel o Caxias fez uma sondagem ao Matheus, né? Até faria uma proposta. Mas o Matheus também tem proposta de um time da Série B, né, para contrato de ano inteiro. Então, acho que também ele não gostaria de ir. Mas houve a sondagem e tal, para efeito de notícia. É legal. Teve troca de WhatsApp. E aí, Matheus, como é que tá? Surgiu uma informação, né, nesse sentido. Se o Vink ficar no Juventude, provavelmente nós teremos uma negociação ao oposto, né? Porque o Vink traria o Júlio César, traria o Reis, né? O Eliezer. São jogadores que estariam no São esses caras Marabá, de confiança, né? Os jogadores que ele gosta e que ele trabalha, Edson Borges, Márcio Goiano, um cara que eu acho que o Edson Borges já deu a fase dele de Juventude, né? Mas já passou a última passagem dele foi para acertar coisas pendências de 2000 sei lá, 2000 e 2010. Pode ser. Daquele time do Loz, ele era. E no fim das contas nem jogou, né? Ele veio só pra ficar aí pra receber o salário, né? Mas sim, o Vink tem uma lista grande de jogadores que ele trabalha, que ele gosta de trabalhar. E a história é do bruxismo, né? No futebol a gente sabe que tem, não só no futebol, mas acho que em toda profissão é melhor tu trabalhar com uma pessoa que tu gosta e que tu tem confiança do que alguém desconhecido. E já tem esse plantel do Caxias, já tem algum nome, alguma coisa? Tem assim, algo de... Tem 11, né? 11 que ficaram, né? Tem a galera. Júnior Alves, o Gava, o Diego Miranda, esses voltam Thiago todos. Salles, Thiago Salles. A zaga ficou quase toda, né? Sim. O Marabá não tem contrato, mas é um cara que é fácil de negociar com ele. Ele gosta do Caxias. O Julinho acho que volta, né? O Julinho acho que não. Acho que o Julinho terminou o contrato. Gilson volta. Diego Miranda. O Gilson é bom jogador. Então, dessa turma que ficou, a base de defesa, pelo menos, o Caxias manteve, né? E o treinador vai ser o Pingo né? mesmo? Tava aí esses dias, né? Acho que só falta o anúncio, né? É porque ele tá no Brusque ainda, né? Eu sei que houve no meio desse... Houve um desacerto aí, mas depois houve um novo acerto, né? Teve uma conversa aí do Pingo com a direção depois de uma conversa prévia. Tava tudo acertado, depois não tava mais e depois acertou de novo. Eu acho que o anúncio é quando ele sai do Brusque, né? Porque ele tem estado aí, né? Copa Catarinense. Os nossos passarinhos grenados, né? Sempre dizem, esses dias um amigo meu disse, tinha um cara aí, perguntei quem era, esse é o nosso treinador. Tava aí, né? Já observando e tal, e montando de repente time, indicando 3 jogadores, né? Com certeza, né? Vai ter muito jogador de Santa Catarina por aí, né, Cabide? Acho que a gente vai ter uma mudança de mercado, né? Sabe que até porque, por exemplo, talvez o Marabá, pelo fato do Vink estar no Juventude agora, talvez o Marabá troque de... Se o Vink ficar, é bem possível. Pelo que os passarinhos me contaram aí, o Caxias vai mudar a filosofia de jogo. Vai atuar mais, vai contar com os perninha rápida no ataque, jogador de velocidade. Ele vai mudar um pouco a característica de time pesado, de time... Natan fica? Time grande. O Natan tá no Joinville. Vi ele jogando no Joinville esse final de semana aí. Aliás, do Joinville, pra quem precisa de goleiro, o Vilar, goleiro, foi de São Paulo. Alexandre Vilar. Eu acho que Alexandre, eu não lembro o primeiro nome dele, mas Não, tô confundindo com Alexandre Villa, esse é outro. O Vilar, que é um goleiro extremamente interessante. Ele jogou o brasileiro no Tupi, lá de Minas, de Fora.
Cara, esse goleiro no Caxias em 2015 ele passou, não teve chance, mas... Passou, né? Só. Passou por algumas escolhas meio estranhas, mas até o Pitol chegar, né? Depois que o Pitol chegou, tomou conta, mas não se deu oportunidade pra ele. Ricardo Vilar, E é um goleiro interessante, cara. Acho que pra time que tá precisando de goleiro, é um cara pra estar na lista. O Juventude talvez vai ter que trazer um goleiro pro ano que vem, né? Pelo menos pra ser reserva do Douglas. Mais experiente, assim. Embora que tenha o Raul, tenha o William. Pois né? Um goleiro que tava aí no passado que eu não entendi a saída dele foi o Oliveira, né? Embora que eu acho que o Elias vai acabar naturalmente voltando pro Juventude. Senão agora, depois, o Elias é um goleiro que vai voltar. O Elias é um cara que, se voltar, é bom pra todo mundo, né? É bom pra ele, né? Porque é o ambiente que ele nasceu pro futebol. É bom pro Douglas, porque ele vai concorrer direto. A sombrinha é boa, né? Concorre direto com o ídolo do torcedor. Recados aqui, o Leandro Luciano diz: boa tarde, pessoal. Hoje eu recebi um presente incrível, uma camisa de jogo do Caxias, década de 80, do meu amigo, ex-zagueiro, Amaury Kinevitz. Muito show. Legal, professor? Já passando de 520 camisetas, então, professor Leandro Luciano. É bacana a coleção do professor Xaxá, ele coloca nas caixas, né, as camisetas, ele dobra, ela parece só o distintivo, assim, fica muito legal. É uma das maiores coleções de camisetas do Rio Grande do Sul do professor Leandro Luciano. Agora, duvido ele ter uma camiseta do Bressan, né? Do Juventude, desbotada, né, Marcos? Essa camiseta ela desbotou, eu vou contar pra vocês. Isso aqui foi no... Aí, ó. Mostra nessa aqui, que não fica mais legal. Ó. Não, mas aí tudo bem. Aí tu só viu uma camisa desbotada. Essa aí começa a valer dinheiro, né? Essa é de 2010. Essa é de 2010. 2010 eu tenho a do grande time do Osmar Loz, né? Isso aí. O Juventude usava numeração fixa e eu tenho a do Rafael Pereira guardado. Que é 5, né? Essa camisa ela desbotou quando o Juventude... em 2016, quando o Juventude subiu, essa camisa ficou pendurada na sacada da minha casa há 1 mês e meio. Certo. Pegando chuva, vento, sol, tudo. Tu não sabia que ela ia valer tanto depois de ontem, né? A gente deixou ela pendurada, porque a bandeira que a gente tem lá em casa, ela ia pros jogos, né? E essa daqui, ela ficou pendurada na sacada. Coitado do 1 mês Bressan, e meio. Né, cara? O Bressan é um guri da melhor qualidade. Sim, e eu falo, eu gosto muito do Bressan. Família. E eu já vou lançar hoje a hashtag Volta Bressan. Porque no Juventude ele dá certo, né? Ele nunca comprometeu no Juventude. E sempre foi bem. A gente sempre soube que ele era um zagueiro simples, assim, né? Não era técnico, mas, poxa, o Bressan aqui foi bem, cara. Não é à toa que o Grêmio quis ele, né? E no Grêmio ele tem eu acho que tem uma questão, né? Tem uma questão lá no assim, tem uma questão dele lá no Grêmio, que é a questão do talvez, e isso não sei se é um problema ou não, mas a tal da autoconfiança que o Renato passa para os jogadores, que talvez faça com que o Bressan se ache maior do que ele é. Pode ser. Porque às vezes tu é autossuficiente. Personalidade demais, né? Que é o que tanto faz. Que quando ele é campeão não lembro se é na Copa do Brasil ou na Libertadores, que ele sai xingando todo mundo, xingando o Thiago Neves. Provoca o Inter. Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, né? Aliás, ontem os colorados deram uma forra, né? Devido a isso. O Pato Daniel também, Correia, né? O Alexandre Pato, também. Naquela decisão que ele, de pênalti numa Copa do Brasil, que ele tenta dar uma cavadinha e estraga Corinthians. tudo. Com o Corinthians, que o Bressan também... Tem uma foto do Bressan correndo e apontando o dedo, rindo, né? O Pato mandou ontem no Instagram. Não, e aí que a autoconfiança não seja boa, né? Porque o Ramiro é um cara que vive muito da autoconfiança, né? O Ramiro sempre acreditou muito no futebol dele, talvez. Mas tu saber, e eu acho que é esse que talvez o Bressan tenha de dificuldade, é tu saber. Minha autoconfiança não pode ser maior do que a minha qualidade. Sim. Ou eu tenho que saber qual é a minha qualidade e fazer a minha autoconfiança aumentar a minha qualidade. Embora que tu tenha que entender isso também, porque o Bressan precisa confiar muito nele. Senão ele não joga mais, tamanha a pressão que tem. Tu imagina a noite que ele passou. Aliás, ontem o Renato ontem já disse que não vai mais usar o Bressan, né? O Villani estava lembrando isso. Provavelmente ontem. até o fim do ano, né? O Villani estava dizendo isso ontem. Ele disse: tu imagina o futuro do Bressan, cara. O que ele vai fazer da vida, né? Depois de ontem. E se ele não tiver essa autoconfiança nele, ele encerra a carreira, né? Mas é isso que eu quero dizer. Precisa ter, né? Não é não ter confiança, não é o treinador não passar para ele isso. É tu saber dimensionar, tu saber o teu limite entre tu ser autoconfiante, tu confiar no que tu faz, tu saber que o treinador confia em ti,
Mas ao mesmo tempo tu saber o limite técnico que tu tem, a tua qualidade. Porque tu imagina a cabeça desse guri quando ele voltar a jogar, porque agora ele vai botar na cabeça que ele não pode mais errar, né? Sim. E ele vai errar, não tem como não, né? Todo mundo erra. Ele vai ficar ali no Grêmio escanteado agora. Até o final da temporada. E o ano que vem ele vai ser emprestado pra alguém. Pra alguém de preferência que joga a Série B, que não seja adversário do Grêmio, né? Que não tenha tanta visibilidade um também. mercado diferente, alguma coisa assim. O Bressan tem que... Eu acho até que sim, porque a gente conhece também a família do Bressan, né? A proximidade que a gente teve com ele no começo de carreira, então, conhecendo também a família dele... Eu acredito que se vai falar muito com ele e se mostrar para ele exemplos que a gente tem no esporte, né? De caras que erraram um lance decisivo e continuaram a carreira. O Bressan já fez isso uma vez. Sim. Porque quando ele vai para lá, pro Grêmio, ele tem uma fase, um começo razoável, e aí ele começa a afundar. O Bressan, ele dá uma volta por cima e ele é campeão da Copa do Brasil, ele é campeão da Libertadores. Ele era pretendido pela Inter de Milão. Exatamente. Eu lembro que quando surgiu isso, ou era para um time da Alemanha, acho que para um time da Alemanha, porque o Juventude já estava até fazendo as contas de quanto que ia receber. Não, a Alemanha era o Ramiro, era para Inter de Milão mesmo. Acho que era o Inter de Milão. A Alemanha era o Ramiro. Eu sei que tinha um time que queria o Bressan e quase que fechou a negociação e até o Grêmio não quis vender. O Grêmio esperou. Via um potencial nele. Eu acho que agora é um bom momento para isso. Sim. Tem o centroavante, aquele Nicolas, com licença poética, careca. Sim. E tá jogando a Liga Europa, vai adversário do Arsenal. Foi? Né? Tá num time da Romênia lá, da alguma coisa Ucrânia, um negócio desse, né? Jogou contra o Arsenal no primeiro jogo. Entrou no segundo tempo. Ucrânia. Não sei, qual é um desses países do leste europeu. Algum do time, o nome dele é impronunciável, cheio de consoante. Então esse é um bom mercado pro Bressan, cara. E é bom mesmo, não é ironia, sabe? É um lugar para ele ir, ganhar experiência, ganhar dinheiro, né? E pro Bressan, de repente, se ele não for pra Europa e ficar no Brasil, não levar como se a troca de time é um retrocesso de carreira ou coisa assim. Que vocês não conseguem dizer Voskla. Eu sei que a gente ganhou deles, é isso que importa. O Voskla. Vodka todo mundo sabe, né? Qual país que é? Ucrânia? Ucrânia. É lá do Shevchenko. O que importa é que a gente ganhou. Mas é isso, o Bressan, o time que ele for e para onde ele seguir a carreira, não pensar como um retrocesso, né? É um recomeço. É um recomeço, é manter a carreira. E ganhar um dinheirinho, né? Tá na hora. Ele tem dinheiro, o Bressan, porque, poxa, o cara não é zagueiro do Grêmio, não ganha pouco, né? O bicho da Copa do Brasil e Libertadores não é pequeno. Tá bom. Então, não deve ser muito pequeno, não. Não dá pro cara baixar muita cabeça e no Grêmio não dá mais pra ele jogar, né? Assim como acho que o Newton não deveria mais jogar pelo Juventude, mas vai ter que jogar amanhã, então... Tomara que o Juventude... Na verdade, ele não tem que jogar amanhã, ele vai jogar porque o professor quer, né? Deus que ilumine, como diria o seu Hilton Brito, né? Deus que ilumine, que não dê nada errado, porque... Meu Deus, tá tudo indicando, né? Então tá, senhores. Posso mandar um último recado aí? O senhor deve. Mandou na live, inclusive, aí. Tá nos assistindo no Blue Tree Towers. No Blue Tree Towers? O senhor Marcelo Pitol. Marcelo Pitol. Aqui do meu coração. Uma hora de pantufa no meu coração, Marcelo Pitol. Eu quero saber se o Marcelo Pitol vai fazer amanhã, caso vença, né, o Brasil de Pelotas, o 9, eu acho. Né? Eu acho que nem ele lembra da 9, Pitol. 9 jogos que ele não perde pro Juventude. Acho que nem ele lembra da conta. O Pitol tem que agradecer ao Juventude que ele jogou no Juventude, cara. Jogou Série A no Juventude. Jogou Série A no Juventude. Narrei muito o jogo do Pitol no Série A. Ele era o reserva do Eduardo Martini. E aí teve Olha que a fase do Pitol, né? Ele era reserva do Martini no Grêmio e ele veio pro Juventude pra ser reserva do Martini. E depois foi reserva por um pouco do Martini no Brasil de Pelotas. Mas até ser titular absoluto. A última vez que o Pitol tirou foto no Instagram era 7, né? Acho que era 7, 8. E foi na vitória do ano passado, na Série B 1-0. E aí depois teve mais o jogo do Gauchão. Não, minto. O 7 foi no Gauchão, porque o Vacaria tava na foto. Sim. O Vacaria tá comemorando na foto também. Então foi 7 no Gauchão. Então, 8 com empate. Que aí o Pitol não botou foto, porque foi empate em casa e tal, não chegou a ser uma vitória. E se ganhar amanhã ele vai fazer a foto do 9, né? Absolutamente certo. Marcelo Pitol, grande figura. Tem essa aí. Do Pitol. Teria o Leandro Leite, que é um cara que ia o Leandro Leite controlar o jogo. De ajuda para fazer foto, né? Se ele fosse mostrar nas mãos, ele precisava de alguém para ajudar. Se somar com as vitórias do Brasil no centenário, meu Deus.
Aí precisa de mais 2 para uns 20, né? Nem com pé e mão ele consegue. E tem o Itaqui também, que funciona a lei do ex, né? O Itaqui fez gol de cabeça no Juventude pelo Boa Esporte ano passado. Inacreditável. No finalzinho do jogo, né? Inacreditável. Era o primeiro jogo, acho, até dele pelo Boa. Ele tinha recém sido dispensado pelo Juventude. E ele vai lá, daí escanteio, puf, gol de cabeça do Itaqui. Vitória do Boa Esporte, né? Então essa lei do ex funciona muito. Tem o Everton, John Jones. Mas é legal, esses caras, o Itaqui também, gente boa demais. Então... Gente boa demais. O Itaqui mora aqui, mora em Caxias. É a parte legal do Itaqui, que Encontro sempre o Itaqui com É que não tem como existir um campeonato gaúcho sem o Itaqui, né? São 18 Itaquis que jogam pro futebol por aí. Sempre vai ter algum, né? Da família. Sempre vai ter algum. Agora tem treinador. Eles já estão saindo do campo. Aí tu imagina, cara, agora vai começar a ter o Itaqui filho, Itaqui sobrinho, Itaqui neto. Vai ter Itaqui 2, Itaqui 3 e vai embora. Aliás, o Itaqui hoje comanda o Sub-20 do Juventude lá em Igrejinha, né? O Juventude vai mandar seu jogo em Igrejinha pelo Campeonato Gaúcho. Um abraço pra direção do Juventude. Copa... Não, mas não é culpa dessa, sabe? Vianney Carlé. Copa Vianney Carlé. Porque no Jacone não dá pra jogar, né? Com essa chuva aí, tu imagina um dia antes do jogo com o Brasil. Né? Mas isso aí tá anunciado desde segunda. Sim, mas não tem o que fazer. Vai jogar onde? As Casteiras não pode mais, porque acabou, venceu o PPCI, né? E aí não tem mais nenhum estádio da região, Flores não tem. Só... Bento acho que também não deve ter. Acho que não tem, porque o esportivo não tá em atividade, né? Provavelmente não tem. O mais próximo é a Igrejinha. Podia fazer um favor aí e jogar no Centenário. Ter movimento lá no estádio. Mas o Centenário pode? Eu não sei. Acho que sim. Desde que acabou a Série D. Bom, enfim, podia ser, claro, por que não? Quantas vezes o Juventude já jogou no Centenário? Não, falando sério, agora claro, não é corneta agora. Sim, o Juventude poderia fazer um... Jacone, o Juventude 2008 mandou quase todos os jogos no Centenário. O Gauchão, né? O Gauchão jogou toda a primeira fase, fez a final no Centenário com o Inter, 2013 agora. Podia ter ido em Garibaldi. Não, mas esse 2013 é porque o Inter tava mandando o jogo ali. É verdade. Tem razão. Mas não foi mando do Juventude. Não, 2008 fez toda 2008 o Gauchão. Isso. A troca do gramado. Isso aí. Mas agora falando sério, seria uma boa pro Caxias e pro Juventude? Não sei por que a Juventude não fez isso, vou até me informar. Por que a Juventude não procurou o Caxias? Talvez, eu não sei se tem a ver, mas talvez pelo fato do Brasil tá usando ali, né? Não sei. Acho que não seria empecilho, né? Daqui a pouco o Brasil treina no suplementar, que é bom também. Aliás, essa história, o Juventude tem emprestado o CT para os times adversários, Jorge. Um dia teve um time aí que veio aqui e treinou no CT do Juventude. Então. Não tem mais essa história de vou jogar a Chapecoense, por exemplo, não tem rival lá em Chapecó, todo mundo treina no CT da Chapecoense para jogar contra a Chapecoense. Isso aí é tranquilo, né? Só não ir lá assistir, filmar, treino. Não abusa da boa vontade também, né? Uma GoPro dessa pequenininha dentro do gramado, assim, né? Também. Mas enfim, então, aliás, hoje tem um monte de jogo de categoria de base aí que a gente vai acompanhar. A Sport Serra sempre acompanha, né? Então teremos muitas decisões. Tem gurizada do Sub-17 aí que tá na parte final, Sub-15. Começa a chegar agora um monte de decisão, né, cara? Hoje tem o Boca e o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras. Tu acha que reverte? Eu acho que não reverte, cara. Eu acho, pra te falar a verdade, eu acho um confronto mais aberto do que era o Grêmio e River. Tu apostava mais no River do que no Boca? Não, aposto mais no Palmeiras do que eu apostaria no River. Eu acho que é um confronto mais aberto. Vamos ver, eu acho que não reverte. Vai depender muito do primeiro tempo. Né? Daqui a pouco se fizer 1-0 no primeiro tempo, aí... Eu não sei, cara. Esse jogo é daqueles que é que nem ontem. Tu faz um gol e tu vai pro moda louco, vai pros pênaltis e um abraço. É muito possível que o Boca faça um gol. Aí tem que fazer 4. 3. Eu acho que passa muito pelo Palmeiras não 4. se... 4, porque tem o gol qualificado. Passa muito pelo Palmeiras não se desesperar. Mesmo tomando um gol, sabe? Eu vou dizer que eu acho que o problema do Palmeiras... Não faz os dois ali... O problema do Palmeiras é que o Palmeiras não pode. E isso tem que... O Filipão e o Paulo Turra vão ter que... O Palmeiras toma muito gol, né? Não, mas não é só isso. Tem que dar uma segurada em 3 jogadores, né? O Dudu, o Felipe Melo e o Daverson. E o Daverson vai jogar, né? Vai. Esses 3 caras são aqueles caras que estão sempre tomando cartão, estão sempre brigando, estão sempre botando dedo na cara. E esse jogo hoje também, que é o Lucas Lima. O Lucas Lima também não é muito flor que se cheira. Ele não foi expulso no jogo com o Inter quando jogar no Santos. Sim. É um meio fio desencapado. Também. Mas eu acho que isso aí vai ser fundamental. Se o Palmeiras tiver
psicológico, o cognitivo funcionando bem, o Palmeiras tem bola pra reverter. Vai ser um jogo legal. Menos que o Boca abra 1-0. Aí terminou o jogo. Acabou. Se o Boca fizer um gol cedo, aí já pode dormir podemos trocar de canal. Só esperar o Boca River na final. A menos que o River perca os pontos aí. Que, aliás, o presidente da Argentina disse que não torce, não queria, né? Ele não quer um Boca e River porque a chance de Buenos Aires vir abaixo é gigantesca. Imagina, cara, a última vez que eu fui a Buenos Aires, eu peguei um táxi e o cara me levando pro estádio do Boca, ele contando da história da última vez que a torcida do River foi num jogo, né? Na Bombonera. Eles já combinaram antes, não, vamos fazer um comboio de torcedores, vai todo mundo junto, com a polícia militar ao redor, para não haver briga, né? Aí o que os torcedores do Boca fizeram? Subiram no 3º andar de um prédio, aqueceram uma panela de água quente e despejaram a água quente do 3º andar de um prédio. Foi a última vez que a torcida do Não deu briga. Não deu briga. Foi a última vez que a torcida do River foi a um jogo, né? Tu imagina, diz que teve cara com o peito escalpelado, né? Da água quente. E aí acabou, né? A partir de então é uma torcida só. Né? E deu. Que loucura, né, cara? Mas esse mesmo taxista me disse que nos anos 70, 80 eles iam normal no jogo, tomavam pedrada, apanhavam e tal, mas ia. Tranquilo. Era do jogo. Depois no outro dava pedrada, batia, era assim. Jogo tranquilo, né? Que é toda coisa fácil, bárbaro. Seja feito lá no estádio do River é mais tranquilo pro cara aí, né? Sim, Tem menos casas ao redor, é um bairro mais nobre, aberto, né? Avenidas ao redor. E no Boca não tem, né? No Boca tu vai pelo labirinto. Nunca nem vi. Vale a pena. No estádio do Boca, passei isso alguma vez. Se tu tá por fora dele, tu tá na calçada, né? Uma calçada normal de 1,5 m, tu enxerga a lateral do campo a 1,5 m daquela calçada, porque tem é reto pra cima, né? Tem uma parede e a lateral corre logo ali. Se o cara tiver meio mal das granas, o cara assiste o jogo da calçada. Ele tem que chegar cedo, porque só tem um portãozinho que dá pra enxergar, né? Mas e ao redor é um bairro complicadinho, né? Difícil, bairro difícil, assim. Como se fosse o Itaquerão, acho que dá pra... Guardadas as proporções, né? Eu acho que é por aí. É isso aí, meus amigos. Ficamos por aqui. Aliás, já passamos muito da hora. Seu Marcos Vinícius, muito obrigado. Posso dar 2 recadinhos bem rapidinho, já que já estourou tudo? Deve. Quero dizer que... chega atrasado mesmo, então a gente compensa depois. Isso aí, eu quero mandar um abraço pro Zé Montenegro. José Montenegro? Zé Montenegro. Ah, que nome, hein, cara? O nome que é ministro, é artista, um dos maiores bateristas do Brasil aí. Só podia ser. Um grande parceiro aí. Tá assistindo a nossa live hoje, hein? Esse toca sem auxílio do notebook. Não. Ele tem que tocar. Toca com. Abraço, e contar aqui e dizer para o pessoal aí, no final de semana tô indo levar o Arthur para Camboriú, tem o Campeonato Brasileiro de Taekwondo. Aí sim. Taekwondo Songan, e estamos indo para lá esse final de semana para viagem. Pro campeonato. Lugar ruim para competir, né? Vai estar bem legal, vai estar chovendo, vai estar frio, vai estar bem bacana. Não, já vi. Aliás, uma coisa que eu acho frescura, vocês bateristas, não que seja frescura. Aqui, ó, o professor Leandro Luciano disse que em Garibaldi tá tudo ok com o PTC. Então podia jogar em Garibaldi também. Não sei, alguma parceria então que o Juventude tem com a igrejinha aí. O que quer dizer? Quando os caras tocam show acústico, né? Uhum. Eles tocam aquela baqueta, parece de palha. Uma baqueta, não é a baqueta tradicional. Umas varetinhas assim, de bambu, assim. Separadinha, né? Fica abafado o som, né? Tinha que sentar ali a marreta, mesmo sendo acústico. Né? Dá-lhe pau na bateria. Bateria tem que castigar ela. Bateria é um dos negócios mais malucos, cara. Porque tu vai tocar no show lá, daí o cara quer um acústico no botequinho dele, no barzinho lá. A primeira coisa que o cara manda não levar é a bateria, que é o único instrumento acústico sempre. Eu quero um acústico, mas eu não quero bateria. Pois é. Quero um acústico que não seja acústico. Na real, que o cara... Quanto tempo dura um prato? Quando esses caras falam em acústico é porque eles não querem... Eles querem menos volume, eles não querem barulho, é o barulho acústico mesmo, né? Eles querem um minuto de silêncio. Pra quem? Corneta aos 49 do segundo tempo. O que quer te dizer? Quanto tempo dura um prato? Depende. Essa é a minha dúvida. Depende do prato. Depende da qualidade do material. Depende do material. Depende da mão do Porque é o que mais estraga na bateria, além das baquetas. Pele. A pele. Baqueta e pele. Prato geralmente dura bastante. Se tu tem um prato bom,
Tem um prato Liga B20, tipo por exemplo. Tipo Lucas Prato, que é um tipo prato que dura bastante exato, e é bom. Exato. Não é tão bom, não. Não é tão bom, não. Foi bem ontem, foi bem. Ontem o prato foi bom ali. Foi. Ontem foi. Então... Não. Chega, já perdemos. Quer mandar beijos e abraços aí, Cabide? A dona Fran tá feliz da vida, né? Tá feliz. Acordou ontem pra cornetear. Acordou e me pediu pra achar uma foto do Monumental, sim, que a gente fazer uma corneta ilustrada. Aí vou eu levantar da cama, revirar álbum e tal, pra achar a foto. O namorado que é participativo tem que fazer esse tipo de coisa. Contribuir com a corneta da namorada. Corneta o cara sempre vai contribuir, né? É bom. Faz parte, né? Mandar um beijo pra ela que tá ouvindo e agradecer pelo convite. Estaremos aí. Isso aí. Próxima semana. Bom jogo para os senhores amanhã. Que seja um grande clássico. Inclusive o pessoal do Brasil de Pelotas que tá nos assistindo aí. Né? Que ganhem do Boa fora de casa, que tem que ganhar, que ganhem do Vila Nova, do Goiás. Não ganha amanhã. Não ganha amanhã, daí fica todo mundo feliz na Série B ano que vem. Tá bom assim? Tem outros jogos para se resolver, não precisa ser amanhã não. Se encontremos de novo ano que vem, né? 2 jogos que não tem viagem aérea, que dá para transmitir. E digo mais, o Brasil não que só não ganha amanhã, que perca amanhã. Não dá pra só não ganhar. Do Boa Esporte, ganha do Boa, faz 10-0 no Boa. Eu vou até torcer se. Só amanhã tem que dar uma entregadinha, né? Tá bom. 2h17, hein? Chega. Abraço a todos. Boa quarta-feira. Web Rádio Esporte Serra. Nossa missão é divulgar suas conquistas. Tchau, tchau.